Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o que nós temos para a aula de número 3. Temos o nosso objeto de conhecimento, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Detalhamento, intertextualidade. Muito bem, então, a nossa aula de hoje, vamos seguir aí. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar sobre a intertextualidade. É um assunto bastante interessante, né, que a gente pode fazer referência a outros poemas, a uma obra de arte, né? Então, a intertextualidade, ela é o quê? Ela é um diálogo que ocorre entre dois textos, quando faz uma referência a outro que já existe, né, que já existia, inspirando-se em sua forma ou mensagem para criar um novo discurso. Então, aqui, a intertextualidade, ela pode acontecer tanto na forma textual, quanto na forma de obras, de imagens, desenhos. E você pode fazer o quê? Uma releitura dessa obra ou desse texto já existente. E aí, a intertextualidade, ela pode ocorrer de modo explícito, que é de forma mais facilmente percebida, identificada, ou ela pode acontecer de forma implícita, que é menos facilmente percebida. Então, além disso, há tipos diferentes de intertextualidade. Então, a gente vai conhecer os tipos de intertextualidade. Então, nós vamos observar agora, primeiramente, em uma imagem, em uma obra de arte, como vocês podem observar. Então, essa obra de arte ela é bastante conhecida, né? É uma obra conhecida como Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. Então, essa obra ela é bastante antiga, mas o que a gente pode lembrar do contexto em que essa obra foi criada, né, de 1800 e pouco, para a nossa época hoje, né, século XXI. Nós podemos observar que a obra está completamente igual, né, não tem nenhuma modificação, mas a gente percebe que tem uma máscara no rosto dela, né? Essa máscara, ela tem um sentido, ela tem um significado, né, que justamente nós passamos por um processo pandêmico, né, que ocorreu no mundo todo, e nós fomos, digamos assim, obrigados a utilizar essa máscara, né, para evitar a contaminação de uma pessoa para outra. Então, a intertextualidade que está ocorrendo aí é justamente mostrar esse processo pandêmico que nós vivemos, né, que nós passamos, aliás, né, já tem aí 5 anos que esse fato ocorreu, e aí a gente utiliza essa imagem, essa obra de arte, para justamente trazer a lembrança, né, desse fato que ocorreu. Então, nós temos o quê? O que nós temos aí? Uma intertextualidade em uma obra de arte. Lembrando que as imagens, desenhos, símbolos, qualquer tipo de imagem que é criada, idealizada, ela tem um texto por trás dela, né? Porque a gente pode dizer assim, mas professora, não tem nenhuma palavra nessa obra de arte, não tem nenhuma letra que a gente possa dizer que tenha uma linguagem verbal, não é? Porém, com os novos estudos, né, discursivos, linguísticos, né, a evolução dos estudos da área da linguística, nós vamos saber ou observar que cada obra, cada imagem, desenho, existe um texto por trás dele, existe uma idealização, uma ideologia, existe uma justificativa para ter criado uma obra de arte, ou um símbolo, ou um desenho. Então, por trás da imagem existe um texto, né? Então, nós podemos fazer a intertextualidade tanto em imagens, obra de arte, desenho, símbolo, como nós podemos fazer também em textos, que no caso geralmente são os poemas, as letras de músicas, né? Nós podemos utilizar a intertextualidade.
Então, nós vamos ter a intertextualidade de forma explícita, quando ela é clara e fácil de ser identificada pelo leitor. Então, a pessoa tem um contato com esse texto, né? Claro, lembrando sempre que o texto original, o texto principal, ele já existiu, ele já existe. Então, quando você vai fazer a intertextualidade nesse novo texto, você vai conseguir identificar, né, através de algumas palavras que estão colocadas ali, ou a estrutura de um poema, você vai conseguir fazer a relação, fazer um diálogo, uma conversa entre um texto antigo e um texto atual, que no caso ele vai ser o quê? Criado, reescrito, né? E aí ele vai fazer essa relação direta com o texto original, né? Seja utilizando algumas partes do texto principal, ou utiliza-se alguma estrutura do texto, colocando novas palavras, né? Mas, devido à estrutura e às palavras daquele texto, a gente vai saber que está fazendo referência a um texto anterior, um texto já existente. São encontrados facilmente elementos do texto-fonte, né? Não é necessário esforço ou dedução do leitor, e também não exige conhecimento prévio do conteúdo. Através de que a gente vai reconhecer isso? Através das palavras, através da estrutura do texto, ou, se for um texto bastante famoso, de imediato a gente consegue identificar o texto original. Mas a que texto está se fazendo referência o novo texto que está sendo criado. Então, nós temos aí um exemplo. Olha, o CMA News, ele colocou aí, ó, ele é o super-homem, Messi é eleito novamente o melhor do mundo. Colocaram aí ele como sendo um super-homem. Então, o que a gente pode lembrar aqui do personagem, né? Super-homem é aquele personagem dos filmes americanos, né, que sempre ele é o herói e está ali para salvar a humanidade de alguma catástrofe ou algum malfeitor, né, um inimigo. Então, como é que está acontecendo a intertextualidade aí? Está se colocando o Messi, que é um grande jogador, que, no caso, aí, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Então, para as pessoas que gostam do Messi, ele é como se fosse um herói do futebol, né, do futebol argentino, se eu não me engano. Então, a intertextualidade está sendo colocada desta forma. Coloca-se o personagem super-homem, que muitas pessoas conhecem através do cinema, e aí coloca o Messi como se fosse o super-herói, mas aqui no caso do futebol, não é? Então, está havendo aí uma intertextualidade, né, desse personagem super-homem com o personagem Messi, que no caso não é um personagem, ele é um jogador, né? Ele é um jogador profissional. Então, a intertextualidade está acontecendo desta forma, tá? Com o personagem super-homem com o jogador Messi. Ok? Então, nós vamos ver agora um pequeno vídeo, né, que fala sobre Monte Castelo, do grupo Legião Urbana. É uma música, não é? Que, no caso, ele faz a menção, né, de uma parte da Bíblia que fala sobre ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, observe que na letra da música, do Monte Castelo, de Legião Urbana, ele utilizou praticamente as mesmas palavras que estão lá na Bíblia, né? E aí, qual é o texto antigo aí? É a Bíblia, né? Então, no momento dele escrever a letra da música dele, ele utilizou trechos que lembram exatamente o que está escrito lá na Bíblia. Então, isso é uma forma de intertextualidade, fazer um diálogo com um texto que já existe no momento dele construir a letra da música dele. Então, está havendo uma intertextualidade na letra da música, né, que ele se dispôs a escrever. E isso é arte, né? A música é arte. Se for um poema, é arte, como vocês estão vendo. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente,
é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso aí já é um poema, né, que vai remeter justamente ao mesmo sentido que está sendo colocado lá na Bíblia e que está sendo colocado na letra da música, né, de Legião Urbana, que trata aí a questão do amor, né? E aí, como se trata de um poema que fala de amor, de sentimento, ele tenta fazer aí uma comparação, né, desse sentimento, que é fogo, que arde sem se ver. Então, a gente observa aí o paradoxo, né, que existe no momento de ele recitar, de ele escrever esse poema. É ferida que dói e não se sente, ou seja, quando se está apaixonado e não é correspondido, né, esse sentimento vai doer dentro da pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela sente e não vê. Sente e dói, ao mesmo tempo não dói, né? Então, é uma contradição, é um paradoxo. Continuando, ainda falando sobre a letra da música, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, né, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, né? E ainda que tivesse toda a fé, maneira tal que se transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ou seja, o amor é fundamental aí para que os seres humanos sejam bem quistos naquilo que eles fazem, né? Nas suas escolhas. Nós temos agora um áudio off, né? Isso, então vamos ouvir aí um áudio off, daqui a pouquinho a gente retorna. Vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, 1-4. Perceberam aí, então, esse é um trecho que foi tirado da Bíblia, né, que fala sobre o amor. Então, tudo aquilo que é narrado nesse trecho da Bíblia, que se refere à questão do valor que o amor tem, ou seja, todas as ações humanas que fossem feitas, né, mas que se não tivesse um propósito voltado para a questão do amor, nada teria validade, nada seria, né, não teria um sentido. E assim, o poeta, né, escreveu, ainda que eu falasse a língua dos homens, no caso aqui o escritor, né, o cantor, a língua dos homens falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, observe que esse trecho ele pegou exatamente o que está escrito lá na Bíblia. Então, ele utilizou essa parte do texto e colocou na letra da música dele. Então, ele está fazendo um diálogo, uma conversa aí entre um texto antigo com o texto atual, que no caso que ele escreveu, né, a letra da música. E aí o poeta também, né, é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, observe que esse poema também, ele vai fazer uma espécie de relação também com a questão do amor que está descrito lá na Bíblia. Só que aqui, esse amor que ele está falando, é um sentimento de paixão, né? De um amor não correspondido. Ele tenta expressar o que é o amor para ele. O eu lírico, né, tenta colocar esse sentimento aí na letra do poema. Tá certo? Então, agora a gente vai ver alguns tipos de intertextualidade, que no caso, a alusão, que é um ato de indicar ou insinuar um texto anterior, sem, no entanto, aprofundar-se nele. Então, aqui nós podemos observar o cavalo de Troia, né, que é
um elemento lá da história, né, da guerra dos gregos com os troianos, que no caso esse cavalo aí, ele foi colocado, né, no território dos troianos, né, e aí eles interpretaram como se fosse um presente dos deuses, né. Só que na verdade, dentro desse cavalo haviam vários gregos, né, que justamente eles colocaram esse cavalo lá dentro do território dos troianos, e aí estava cheio de gregos dentro da barriga do cavalo, e assim eles entraram, invadiram e guerrearam com Troia, né? Então, esse elemento, esse cavalo, ele tem um significado, tem um sentido para aquele momento da guerra, né? Que aconteceu nesse momento histórico. Então, fazendo uma intertextualidade para a nossa realidade hoje, em se falando da questão da tecnologia, né, no uso dos computadores, este é um presente de grego, né, foi utilizado. Claro, um presente de grego com o sentido de algo ruim, não é? Porque dentro do cavalo estava cheio de gregos que invadiram Troia, né? E aí, quando eu digo que o meu computador foi invadido por um cavalo de Troia, significa que aqui, no caso, é um vírus, né? Que ele vai acabar destruindo os arquivos, a memória do computador. Então, eu faço um tipo de intertextualidade aí chamada alusão, né? Que você faz a referência a algo anterior sem aprofundar-se nele, porque são textos bem curtos, né? Quando eu digo este é um presente de grego, tem um sentido negativo aí. Dependendo do contexto que está sendo colocada essa frase, eu vou ter uma determinada interpretação, certo? Aí, a questão 1, a expressão, né, faz alusão ao cavalo de madeira, que foram justamente os soldados escondidos, aí, os gregos, né, que invadiram o território troiano, e aí ocasionou a guerra de Troia, né? A expressão, né, refere-se a um vírus que entra no computador, cavalo de Troia, através de um download, mas onde o vírus maléfico ataca o seu sistema. E aí nós temos a paródia, né, que também é um tipo de intertextualidade, que apresenta uma estrutura semelhante à de um texto anterior, mas com mudanças que interferem o sentido do texto, o qual passa a apresentar forte teor crítico, cômico ou sátiro. Então, observe que a paródia ela pode ter esse tom crítico, né, esse teor crítico. A pessoa que vai fazer esse texto, ela tem essa intenção de criticar, de satirizar ou mesmo de causar humor, né? Então, ela tem esses 3 objetivos principais aí no momento da construção desse texto. Então, nós podemos ver um exemplo, vamos lá. Seguindo aí, olha, nós temos o texto original de Gonçalves Dias, né, Canção do Exílio. É um poema, né, que ele escreveu quando ele estava exilado do Brasil. E ele começa o texto: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele está exaltando as coisas do Brasil aqui, no caso, né? A ave, a palmeiras, a natureza, né? E aí, nós podemos fazer Aliás, o poeta, né, o poeta Oswald de Andrade, ele fez uma paródia desse mesmo poema do Gonçalves Dias. Só que aí ele usa outras palavras, como, por exemplo, olha, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Observe que a estrutura é a mesma. Ele usa exatamente algumas palavras, aliás, exatamente as que estão no poema principal, né? Minha terra tem, né? Em vez de ele usar palmeira, ele usou palmares. Onde gorjeia o mar. Então, ele usou a mesma palavra, gorjeia, né? Os passarinhos, ele usa as aves. Em vez de usar aves, ele usou passarinhos. E assim ele vai fazendo em todo o poema dele. Olha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse é o poema de Gonçalves Dias, né? Então, esse é um modelo de como se faz, de como se organiza uma paródia, certo? Nós temos também a paráfrase.
A paráfrase também é outra forma de fazer a intertextualidade. Ele é o processo, né, de intertextualidade, no qual o sentido do texto original é reafirmado, porém com pouca ou nenhuma semelhança estrutural. Então, observe que aqui ele já não vai repetir palavras que estão no texto original. Ele vai fazer uma mudança, né? Mas é uma mudança pouca, né? Pouca semelhança com o original, na verdade, né? Nesse tipo, o intuito é reescrever o assunto do texto original, aproveitando principalmente os elementos de sentido já existentes para produzir uma nova linguagem com o mesmo tema. Então, o que o Carlos Drummond de Andrade fez com o poema do Exílio, vejam bem, olha, justamente faz a gente lembrar lá a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, observe que aqui ele não usou, né, muitas palavras do texto original. Ele usou a palavra sabiá, né, que é uma das palavras que está lá no texto original. A estrutura do texto é completamente diferente. Inclusive, ele utiliza o quê? Uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta, a canção do exílio, e aí ele usa reticências. Então, observe que ele faz uma estrutura diferenciada do texto original. Então, esse é um outro tipo de paráfrase, né, que o escritor pode utilizar, tá certo? Seguindo, então, vamos para a citação. A citação é quando o autor referencia o outro texto por ter pertinência e relevância com o conteúdo do novo texto. A citação pode ocorrer de forma direta, quando se copia o trecho na íntegra e destaca entre aspas. Ou pode ser indireta, quando reafirma o que o autor do texto original disse. Então, observe que a citação ela é um tipo de intertextualidade. Porém, o que acontece? A citação ela é utilizada em textos acadêmicos ou quando você quer referenciar alguém, né, de uma determinada área, você quer embasar aquilo que você está dizendo, aquilo que você está afirmando, você pode utilizar o texto de alguém que já falou sobre aquele assunto, né? Porque ele vai embasar, ele vai fortalecer aquilo que você escreveu. Então, você usa de forma direta o texto exatamente igual, sendo que você coloca entre aspas, certo? Até 3 linhas. Ou então você reescreve o que o autor disse, lembrando sempre de colocar referência, tá? Tem que dizer quem foi que disse aquilo. Então, isso também é uma forma, né, de intertextualidade, certo? Seguindo, nós vamos para um exemplo de citação, né, dita aí pelo sábio Sócrates, em que ele disse: o sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, observe que está entre aspas aí, porque foi o filósofo que disse. Logo, de nada adianta ter acúmulo de informações quando não se aplica a autocrítica e reflexão como ferramentas de reconhecimento das potências e limites do nosso conhecimento. Então, observe que aí, né, está entre aspas, a regra, segundo a ABNT, até 3 linhas, no caso aí dá uma e 2 mais ou menos, né? E está se dizendo de quem é essa fala, que no caso é o filósofo Sócrates, ok? Muito bem. Então, estávamos falando sobre a citação, né? Como vocês observaram no último exemplo, quando você utiliza a fala de alguém ou o texto de alguém, você tem que referenciar, você tem que colocar entre aspas, se for de forma direta, e dizer quem falou aquela frase ou aquele texto. Se você for escrever de forma indireta, você vai dizer de quem é aquele texto, tá? Senão você vai estar cometendo plágio, nesse caso. Então, vamos recapitular o que é a intertextualidade.
A intertextualidade, ela pode acontecer em forma de imagens, desenhos, símbolos, em que esse símbolo, essa imagem, esse desenho já existem, certo? É um texto, é algo original. Quando um artista, um pintor, alguém quer fazer uma releitura dessa imagem, desse desenho, desse símbolo, ele faz um outro desenho, só que com característica desse desenho original. Então, eu estou fazendo uma intertextualidade em imagens, em desenhos. Aí você pode se perguntar, mas por que eu vou fazer uma intertextualidade se não tem palavras, só tem desenho, só tem imagem? Porque por trás de todo símbolo, imagem, desenho, obra de arte, existe uma justificativa, existe uma intenção, existe todo um texto por trás dessa imagem. Porque tudo que é criado tem um sentido, um significado para nós humanos. Então, de acordo com os estudos sobre o avanço, né, dos estudos linguísticos, vai ter aí toda a justificativa por trás de um desenho, de uma imagem ou de um símbolo, certo? Já se falando de textos, de um poema, de uma letra de música ou de um texto antigo, você vai estar utilizando, fazendo a intertextualidade em forma textual, em que você pode retirar partes do texto original e colocar no seu novo texto e recriar aquele texto, seja em forma de letra de música, seja em forma de poemas, seja qualquer outro tipo de arte que você queira criar, né? No caso, as pessoas, os artistas, os poetas, eles têm muita criatividade, né? Muita imaginação, então é possível, né, você recriar um texto com base em um outro texto que já existe. Então, isso chama-se intertextualidade. Você vai estar ligando, vai estar relacionando um texto com o outro, fazendo uma ligação, uma relação, um diálogo, certo? Sendo que, quando o escritor, o artista, ele vai criar esse texto, ele pode utilizar parte do texto, ou então ele pode recriar com outras palavras, né? Não exatamente a que está no texto original. Por quê? Porque as palavras, elas têm essa dinâmica, ela tem a semântica, o sentido. Eu posso utilizar o mesmo adjetivo ou um outro adjetivo, um outro substantivo que tenha, que remeta àquele sentido que eu quero proporcionar, né? O que o artista, o autor quer proporcionar naquela obra de arte, seja em forma de poema, de letra de música, ou um ditado popular, ou uma frase, um discurso, né? Então, tudo isso é possível através da intertextualidade, utilizando as palavras, né? Porque as palavras, elas têm vários sentidos, vários significados, digamos assim, a mágica, né, da língua portuguesa, né? No caso das palavras. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre intertextualidade e até uma próxima aula.